Voltamos com mais uma aula de física ao vivo para a gente tirar dúvidas, resolver questões e, né, deixar vocês aí tinindo na física como é o ideal, na melhor matéria que existe. Primeira questão que eu separei para vocês, uma questão do Enem, né? Não é desse último Enem, é do Enem 2020, mas é uma questão bem legal, uma questão de cinemática. Alguns alunos, né, erram bastante essa questão, acharam ela bem difícil no ano de 2020, quando fizeram essa prova, porém, vamos fazer ela de maneira bem tranquila, de maneira que vocês vão entender e achar que essa é uma questão fácil. Vocês irão fazer tranquilamente, que a gente vai fazer de forma bem intuitiva, certo? Ó, vamos ver aqui essa questão. O que é que ela quer, né? O que é que ela pede? Ó, eu tenho o seguinte: você foi contratado para sincronizar 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Aí eu tenho aqui, ó, semáforo O, A, B e C. Eu tenho 4 semáforos. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros cada. Entre o 0, o O e o A, eu tenho 500 metros. O A e o B, eu tenho 500 metros. E assim por diante. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado num semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo. Veja só, eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. E, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Depois que ele atinge 72 km por hora, a velocidade fica constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Ele vai seguir a velocidade constante e os semáforos irão abrindo gradativamente à medida que ele estiver a 100 metros do semáforo, certo? Ó, considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Aí veja só, ó, a velocidade inicial, né, quando ele está aqui, ó, num semáforo 0, ó, é uma velocidade inicial igual a 0. Ele está parado. Ele vai acelerar a 1 metro por segundo, 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir uma velocidade de 72 km por hora. Lembrando, pessoal, que eu não vou usar quilômetro por hora, né? Eu tenho que dividir ali por 3,6 para essa velocidade passar para metro por segundo. Vai ficar 20 metros por segundo quando eu divido por 3,6. Tudo bem? Eu tenho que dividir por 3,6. Então, fica ali uma velocidade final de 20 metros por segundo. Quando, né, eu acelerei de 0 para 20 metros por segundo, acelerei de 0 para 20 metros por segundo, depois disso aqui, minha velocidade vai ficar o quê? Minha velocidade vai ficar constante. Depois disso, minha velocidade se permanece constante. Certo, pessoal? Veja, se eu fosse aplicar fórmulas aqui, a gente iria, né, fazer várias fórmulas e usar também aquela equação do sorvetão que a gente chama, né, que é um pouco mais bem elaborada, um pouco maior, um pouco mais trabalhosa. Mas visualize aqui comigo, certo? O semáforo A tem que abrir, certo? Eu vou colocar aqui em outra página, só para a gente trabalhar melhor, tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui, ó. O semáforo A tem que abrir quando eu estiver a 100 metros dele, né? De um semáforo para o outro, eu tenho 500 metros no total. Cada um desses aí, eu tenho 500 metros no total. Daqui até aqui, eu tenho 400 metros. Tudo bem?
até chegar nesse ponto aqui, que é o semáforo A, para ele ficar verde, né? Para ele ficar verde, eu tenho que chegar nessa posição 400 metros, aí ele vai abrir. Então, eu quero saber quanto tempo leva para esse primeiro semáforo abrir. Mas eu tenho duas situações aqui, pessoal. A primeira situação é a seguinte: ele acelera de 0 até chegar a 20 metros por segundo. Depois o movimento fica uniforme. Pensa aqui comigo, não vamos fazer conta, vamos pensar um pouquinho. Se eu acelerei de 0 até 20 metros por segundo, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, eu gastei quanto tempo para ir de 0 a 20 metros por segundo, pessoal? Eu gastei quanto tempo? E aí? Para ir de 0 a 20 metros por segundo, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, eu gastei quanto tempo? Raciocine comigo. Eu acelerei de 0 a 20, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Quanto tempo demorei para chegar a 20 metros por segundo? Para eu sair do 0 e passar para 20 metros por segundo com aceleração de 1 metro por segundo, eu gastei exatamente 20 segundos. Depois de 20 segundos, minha velocidade ficou constante. Se a gente colocar isso aqui em forma de gráfico, para você visualizar melhor, fazer um gráficozinho aqui de velocidade em metros por segundo pelo tempo em segundos. Vamos sair do 0 e chegar ao 20 metros por segundo. Quando eu chego no 20 metros por segundo, minha velocidade vai ficar constante. Não é isso? Constante. Velocidade constante. Foi isso que o enunciado da questão falou. E para chegar no 20, eu gastei um tempo de 20 segundos, ok? 20 metros por segundo, eu gastei o tempo de 20 segundos. Concordam comigo? Tá legalzinho até aí? Aí, Joanderson, 20 segundos, esse semáforo abre, né? Depende. Se em 20 segundos eu tiver percorrido 400 metros, é 20 segundos o meu primeiro tempo. Então, eu tenho que verificar se nesses 20 segundos eu andei os 400 metros. Ou menos, ou mais. Vamos verificar? Pessoal, como é que eu vou verificar quantos metros eu andei em 20 segundos? Veja, que eu tenho aqui, ó, uma área. A área de que figura essa aqui? É a área de que figura? De um triângulo, não é isso? Como é que eu calculo aí o espaço? Espaço é numericamente igual à área. O espaço, pessoal, vai ser numericamente igual à área. Beleza? Espaço numericamente igual à área. Então, é base vezes a altura dividido por 2. Base, que é 20, a altura, que é 20, dividido por 2. Então, eu tenho um espaço aí de 200 metros. 200 metros. Meu espaço percorrido para eu acelerar de 0 a 20. Então, eu andei aqui só a metade, até os 400. Eu andei 200. Acelerando, lembre disso. Agora, a minha velocidade daqui para frente, ela é o quê? Constante. Se minha velocidade é constante, certo, pessoal? Quanto tempo eu gasto para andar mais 200 metros? Eu quero andar 200 metros para chegar no 400. Quanto é meu tempo? E aí? Quanto é meu tempo? Para andar 200 metros a 20 metros por segundo, quanto é o tempo que eu gasto?
Pensou um pouquinho? Coloca no bate-papo. Sem conta. Né? De maneira intuitiva. Jonas, eu posso fazer a conta? Pode. 200 é o espaço. Luana já colocou aqui. Luana está me ajudando bastante, viu, Luana? Obrigado. 200. Ou 10 segundos, desculpa. Né? Eu gastei 10 segundos. Só que eu vou escrever 10 aqui no grafo, né? Eu estava em 20 e gastei 10 aqui, ó. Segundos. Então aqui eu coloco quanto? Eu estou na posição 30 segundos. Concorda? Se eu estava em 20 e gastei 10, qual é a minha posição? 30. Então, o primeiro sinal, que é o sinal A, ele fica verde quando, né, eu estou na posição 400 metros. Na posição 400 metros, eu demoro quanto tempo? Até aqui eu gastei 20, eu gastei mais 10. Eu estou na posição 30 segundos. Então, estou na posição 30 segundos. Se você aí correr para o gabarito, né? Se você voltar aqui, ó, correr aqui para o gabarito, eu só tenho uma alternativa, que a primeira opção é 30 segundos. Eu já marcaria a letra D de Deus. Tchau. Certo? Mas vamos terminar para você ver, né, o restante, ó. Eu já marcaria a letra D de Deus, de divindade, D. E é a única que começa com 30 segundos. Certo? Aí agora, pessoal, veja. Eu estou na posição 400 metros. Até chegar aqui, ó, que é 100 metros antes do sinal B, para ele ficar verde, para o sinal B ficar verde, eu vou andar, ó, dessa posição até essa. Então aqui faltava 100 para chegar, e aqui eu tenho mais 400. Então, dessa posição aqui, ó, que eu estou marcando de preto, até essa, eu tenho um espaço de 500 metros. Então aqui, pessoal, eu vou ter que percorrer 500 metros a uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Quanto é que eu vou gastar para percorrer 500 metros? E aí? Sem conta, né? Faz mentalmente rapidinho, intuitivo. Eu vou gastar 25 segundos. Eu estou na posição 30 segundos. E gasto mais 25 segundos. Cheguei na posição 55 segundos. Então, o próximo número aqui, ó, é o 55 segundos. Se você conferir na letra D de Deus, está assim. Joana, se eu estava nessa posição, agora eu tenho que chegar aqui a 100 metros antes do sinal C para que ele fique verde. Para que ele fique verde. Eu vou percorrer quanto? Joaderson, você percorre mais 500 metros. Então, eu vou percorrer mais 500 metros. 500 metros, já vimos que para percorrer 500 metros, eu vou gastar 25 segundos. 25, né? Mais 55, eu estou aqui na posição 80 segundos. Então, veja, não é uma questão tão fácil. Fizemos ela de maneira intuitiva. Tinha gráfico nessa questão? Não. Mas veja que eu usei um recurso, que são os gráficos, certo, pessoal? De velocidade vezes o tempo. Só tinha aceleração no início, os primeiros 20 segundos. Depois ficou constante. Então, é um gráfico tranquilo para você fazer e se trabalhar. E fizemos a questão de maneira
intuitiva. E aí, gostaram da maneira que a gente resolveu essa questão? Quem já tinha resolvido essa questão, né? Tinha achado ela difícil, fácil, tinha conseguido tranquilamente, ou achou a minha maneira mais difícil? Lembrando que eu demorei muito para ficar, né, bem explicadinho para vocês que vocês entendam, certo, pessoal?